Olá pessoal, aqui sou eu de novo. O primeiro vídeo é para fazer uns novos testes também e conversar também um pouco mais sobre o canal. Wesley, não esqueci de você, o seu pedido que você fez lá no Instagram, eu vou gravar sobre aquele assunto. Vai ser um próximo vídeo, eu acredito que eu lanço ele só em janeiro ainda, porque a ideia é gravar alguns vídeos hoje e soltando terça, quinta e sábado. Eu possivelmente solto no sábado ou numa próxima terça, alguma coisa do tipo. Então a ideia é sempre gravar em lote os vídeos. Uma das coisas que eu vou testar é o ring light aqui. Vou ligar aqui, bom. Opa. Agora vamos mudar a cor. É, cor mais quente. Nossa, fiquei bronzeado aqui, apesar de ter pego bastante sol nesses dias. Fui pra praia, andei muito de bicicleta, então. Aqui, luz mais branca, azul, amarelada, né? Aqui eu mudo a intensidade da luz. Ok. É interessante. Faz tempo que comprei esse negócio, mas nunca usei. E, tipo, tem mais outras coisas, tipo o microfone lá, já testei o microfone que eu tenho ele há uns 2, 3 anos e também outra coisa que eu não uso. Quando eu olho para baixo que eu estou olhando para os botõezinhos aqui que eu faço o ajuste. Vamos ver sem ele. Sem ele, natural, ficou legal. E agora vamos ligá-lo e deixar numa... Deixa eu mudar o tipo de luz aqui. Esse amarelo, fiquei bonito, gostei. Vamos lá. Então, o tema de hoje é basicamente falar um pouco mais sobre o canal. É que a ideia, como eu falei, é os sobreviventes do colapso, no caso, colapso mundial, sobre as... E vamos ser realistas. Nós, humanos, passamos por várias crises durante a nossa existência, desde quando surgimos como civilização. Crises de saúde, econômicas, teve secas, pequenas eras do gelo, guerras, conflitos. A humanidade é muito resiliente e adaptável, e como todo ser vivo, se a gente pega o darwinismo, a gente vai se adaptando, né? Então não é bem o mais forte, mas o que se adapta melhor. Como nós temos um cérebro mais desenvolvido, é uma coisa boa, às vezes negativa, porque criamos coisas horríveis também, e boa parte da nossa tecnologia hoje, a base dela veio de ideias do campo militar, né? Então, um canal, como eu falei, é tipo, é um apoio entre eu, vocês, nós, para para caminharmos para esse para o futuro, independente seja positivo, negativo, o que seja, né? Para criar uma vida melhor com uma rede de apoio, podendo desde falarmos desde sobrevivência no meio do mato até tipo, se nada mudar, como ter uma vida melhor se nada mudar. Coisas que eu aconselho, não tenha vícios. Tipo, como fosse fácil não ter, apesar de eu não ter, não fumo, não bebo, não transo, não faço nada. Mas, vamos lá. Só que isso daí já evita gastos. De, tipo, ter controle sobre as contas, viver com menos do que ganha, sempre acumular uma graninha para possíveis emergências, para uma possível aposentadoria. Eu separei uns bullet points aqui em um dos meus tablets aqui para vamos falar sobre as crises que nós já passamos e também a que podemos passar e sobreviver. Por exemplo, olha o calor que a gente está vivendo. Até uns 2, 3 anos atrás, talvez um pouquinho mais, eu não sabia o que era 30 graus, que eu nasci e fui criado em cima de uma serra. Uma cidade relativamente com um clima ameno para frio. Então, eu não sabia que era 30 graus e essa semana bateu 31 graus na minha cidade. E uns 2 anos atrás achei eu bater 34, 35, que tipo, nunca via fazer tanto calor. Motivos. Além da crise climática, a gente tem as crises locais. Por exemplo, teve um prefeito que entrou aí, cortou as árvores, porque dizia que fazia sujeira, algo que está muito comum em muitas cidades, que fala que é por limpeza, mas cortam elas e o que acontece? A árvore, ela te protege do sol, gera sombra, mantém a umidade, evita erosão, conserva o solo, então a vida persevera onde tem árvore. Ele cortou elas. As ruas da minha cidade basicamente ou eram blocos ou pedras, paralelepípedos.
aquelas ruas tradicionais mineiras de pedras meio antigas, algumas nem tanto. O que esse prefeito fez? Passou asfalto em cima. Então, tipo, muitas ruas está asfaltada. O asfalto é que jeito? Ele é preto, impermeável, então por ser impermeável pode causar enchente. Por ser preto, ele mantém mais o calor. É por isso que painéis solares, principalmente para esquentar água, eles usam aquele sistema de cor preta dentro, com aquela serpentina e o espelhado para refletir. Então a cor preta retém calor pra caramba. Então a noite conserva esse calor que foi pego capturado durante o dia. Agora, vamos falar. Então, essas crises aí, a gente resolve plantando árvores, mudando a forma de consumo. Nessa crise climática, é, tipo, tem as pessoas que falam, não vou deixar de comer uma carne e tal coisa. Certo que a indústria de consumo animal é uma coisa horrível, é tortura e assassinato. Acho que a maioria das pessoas que fossem ver como é o processo não iam ter coragem de comer, ou então ia ficar meio ressentido, depois voltar. Com esse monte de gente que assistiu documentários, parou, depois voltou ao consumo normal. Acontece, né? Mas, tipo, só de reduzir o consumo de carne animal, isso daí já evitaria mais degradação em áreas verdes, também diminuiria a poluição, porque o metano que as vacas soltam é pior do que o dióxido de carbono, então não estou nem falando do ponto de vista humanitário para os animais, apesar de eu defender um ponto de vista humanitário e espero um dia acabar com esse consumo, mesmo sendo um pouco hipócrita ainda consumir e tal. Mas a ideia é acabar, porque é triste, porque como eu falei, é uma forma não humana, pelo menos da forma que a indústria funciona. Não é igual nossos avós criavam as galinhas lá soltos com os porquinhos, dava comida, abatia de forma rápida, consumia toda a carne. Hoje em dia as pessoas consomem pouco, desperdiça, os animais ficam em confinamento, é terrível. E o jeito que a gente faz, tipo, vamos pegar o exemplo da Amazônia, o que a gente desmatou e colocou de gado, a gente fala nós humanos, porque eu mesmo, eu não fui lá, mas por consumir de forma indireta, sabendo ou não sabendo, a gente contribui para algumas coisas negativas. É igual o transporte. Como eu vivo indo para São Paulo, tenho que ir direto para lá, eu vejo aquelas fileiras de carros, congestionamento, uma pessoa dentro de um carro. E tudo na primeira, segunda marcha, parado, queimando o petróleo, jogando aquela poluição no ar. Aquela cidade é cinza. Toda vez que eu vou lá, eu fico doente. E é difícil respirar. Uma cidade bem poluída e estão queimando dinheiro, jogando no ar, mesmo que não tivesse todo esse problema climático global, fosse só uma coisa só local, é um local impraticável para viver. Falando a verdade, é difícil achar uma cidade grande aqui no Brasil que tenha qualidade de vida, para falar a verdade. É por isso que o povo vai muito pro interior. E com essa onda de home office, as pessoas foram mudando, só que foram gerando crises nessas cidades e estão forçando para acabar o home office, que é uma tristeza, porque eu acredito que as pessoas produzem mais e são mais felizes. Tem gente que é mais feliz, tipo, ganhando menos do que tendo que gastar 2 horas em transporte, gastando. Não é nem só o custo de vida maior nessas maiores cidades. Mas vamos conversar sobre as crises do passado e as possíveis futuras crises e como podemos solucionar para dar ideias para futuros vídeos. Por exemplo, eu separei aqui no meu tablet alguns bullet topics. Por exemplo, tivemos crises financeiras, como a Grande Depressão de 29, a crise do petróleo de 73 e 79, as bolhas das .com em 2000, a crise financeira global, que foi aquela do subprime, que o povo estava tipo, hipotecando a hipoteca para qualquer pessoa. Ou a crise da dívida europeia, nossa, isso aqui eu lembro, que surgiu, como fala, os PIGs, né? Portugal, Itália, Espanha e Grécia. A Grécia era o porquinho da Europa. Também tivemos no último século guerras, conflitos globais, como a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, as guerras do Oriente Médio. Nossa, guerras do Oriente Médio lá não para de ter guerra faz muito tempo. Tivemos as pandemias sanitárias. Nossa, aqui eu peguei um pouco mais longe. Eu vim desde a peste negra do século XIV, a gripe espanhola na década de 20 do século passado, a crise do HIV e da AIDS nos anos 80, que estava todo mundo em pânico, né? E a da Covid mais recente.
Temos as bolhas, a histórica bolha das tulipas, que acho que foi uma das primeiras grandes crises do capitalismo, que, tipo, qual é o grande problema? Tulipa tinha um valor, todo mundo foi comprando tulipas, uma tulipa valia várias casas, por exemplo. Só que era especulação. Aí quando. Não quer dizer que o negócio não tem um valor, não vale nada. O problema é que quando alguma coisa começa a dar dinheiro, todo mundo corre atrás. É o que está acontecendo hoje com o Bitcoin. Apesar do Bitcoin não ter lastro e ter o problema que ele tem custos para ser mantido, que é da mineração, e se o Bitcoin cair abaixo de um certo valor, a mineração não vai compensar, o povo vai parar de minerar, então vai acabar com a confiança e a moeda vai morrer. Então, enquanto estiver acima de certo valor, só que esse valor é mutável. Então, porque o Bitcoin também um dia vai acabar. Vai ter a crise do Bitcoin. Isso vai ter. Não sei quando. Ou se não for uma crise feia, vai ser uma mais leve quando o povo já estiver caindo fora. Porque cada dia mais tem menos Bitcoins e vai ficando mais caro para minerar. O que mantém, o que pode manter é o quê? Novos recursos energéticos para baratear essa mineração e novos recursos tecnológicos para compensar, para poder minerar cada vez mais. Vamos ver aqui. Ok, teve a bolha dos mares do sul, a crise asiática, que foi uma desvalorização cambial em massa nos anos 90. E aqui eu separei algumas possíveis futuras crises, né? A bolha do Bitcoin que eu acabei de falar, devido ao excesso de especulação, a bolha estudantil, que é uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, que o Joe Biden estava tentando corrigir isso, mas não é tão simples. Dá para corrigir, mas eles vão deixar esse negócio estourar algum momento, talvez. A bolha imobiliária global, sim. Tipo, você aluga um cubículo em São Paulo, por exemplo, por um valor estratosférico. E não é só em São Paulo, a especulação imobiliária está cada vez mais alta. Nós podemos ver que tipo, muitos dos moradores de ruas dos Estados Unidos hoje não são pessoas que são viciadas ou que não querem trabalhar. Muitos são trabalhadores que moram dentro de carros recebendo food stamps. Por exemplo, a gente pega a Amazon, onde tem trabalhadores trabalhando com fraldas, porque devido ao tempo de banheiro, falta de uma legislação trabalhista, adequada, né, e dependendo de food stamps. Então o Estado meio que subsidia, palavra complicada, fica subsidiando para essas grandes big techs e dessa forma elas vão enriquecendo com o dinheiro público. É igual o Elon Musk, de onde veio o dinheiro dele? Teve várias leis aprovadas para favorecer a Tesla, para baratear tudo para ele e também ter é, com recursos subsidiados, entre outras coisas, que favoreceu o crescimento da Tesla. E hoje a gente pega a SpaceX dele, que é outro exemplo que 99% do dinheiro que entra aquilo lá é o dinheiro da NASA. Então poderia estar o setor público fazendo, então outras privadas, mas escolheram favorecer ele, né? Então, é que negócio, não existe bilionário sem Estado, isso aqui não é papo de comunista ou socialista nem nada, mas um papo realista, que é sem um Estado você não mantém a coisa toda. Vamos pegar o próprio exemplo de George Washington, quando teve a Revolução Americana, foi por causa dos impostos, aí depois disso a pessoa, o cidadão comum passou a pagar mais impostos ainda. Aonde esse dinheiro dos impostos? Construir estradas e portos para a evacuação dos produtos feitos nas fazendas dos pais da pátria lá, os pais, como fala, fundadores, né? Então, tipo, não dá pra. Sempre tem um fator público, então se está aqui no Brasil tem um fator malandragem também. Não que lá não seja malandragem, só que aqui tem uma malandragem diferente, né? Mas vamos continuar aqui nas crises futuras. Ok, o colapso de bancos digitais e fintechs também pode acontecer. Isso aqui não são certezas, isso aí são possibilidades, baseado no que já aconteceu, que pode acontecer no futuro. Crises ambientais e climáticas, mudanças extremas, secas, enchentes, furacões, crise alimentar, escassez de água potável, colapso da biodiversidade. Voltando lá para o desmatamento da Amazônia, que eu esqueci de complementar, que se pegar todo o gado que já foi produzido lá e o que pode ser produzido, dá menos dinheiro que deu a descoberta de uma cobra lá, que pegaram o veneno dela e refinaram para um remédio, que o valor em patente, royalties que já gerou aquilo lá é muito mais que qualquer produção de carne.
Então, essa biodiversidade brasileira tem que ser mantida e ser estudada para nós ganharmos em cima. Existe coisa de palmeiras que é extraído delas para a indústria eletrônica, que é extremamente caro esse item aí. Agora não lembro o nome, posso fazer uma pesquisa e conversar melhor sobre isso no futuro. Mas é aquilo, dá para extrair. É pensando até no lado capitalista da coisa. Porque, como eu falei, se você não pensa do lado humano, da sua vida, dos seus netos, não vou ter filho, não vou ter netos, quero viver o hoje. Quer viver o hoje, mas dá para explorar muito mais, agindo com inteligência. Eu, por exemplo, sou a favor de conservação, porque eu sou a favor da vida. Mas, tipo, se a pessoa não é a favor da vida, a gente usa os recursos que tem para mostrar para elas que tem coisas melhores para ser feitas também, né? Então, vamos lá, continuar aqui. Guerras e conflitos futuros, as tensões para uma possível terceira guerra, guerras cibernéticas, conflitos por recursos naturais. É o que acontece hoje na Ucrânia lá. Eles estão querendo dividir ela, querem terras raras, querem os minérios deles, é uma área para agricultura muito forte. E voltando falando em crises climáticas, falando em crescimento global, um dos melhores tipos de terras para se plantar é a terra negra, que é aquela terra preta, cheia de humus, que é cheia de matéria orgânica. Tipo, eu já tive minhas plantinhas, ainda tenho. É que eu sou do interior, gosto de mexer com planta, animais. Por exemplo, eu acho que dá para ouvir as maritacas e os tucanos enquanto eu falo, né? Estou citando esse exemplo aí, tipo, dessa terra, porque as regiões com maior volume de terra negras do mundo são as que estão no permafrost, nessas áreas congeladas da Rússia, Canadá, e gerando essa crise climática e a desertificação, porque quanto mais a Amazônia, quando você corta, é difícil de fazer crescer as coisas de volta, porque a terra é pobre, é areia lá de baixo, então é difícil você ressuscitar. Certo que com tecnologia e investimento você faz crescer uma floresta no deserto. Tem países que estão fazendo isso, a China, Israel, etc. Mas tem que ter vontade e quem corta mato e mete fogo e solta gado quer o lucro imediato e quer vender a terra no futuro porque o governo vai lá e legaliza. Uma coisa horrível. Então, vamos voltar lá para as terras negras. Aí o que vai acontecer? Esses países vão começar a ficar com climas mais amenos, essas terras vão ficar expostas e esses países vão virar as potências agrícolas do futuro. A não ser que a gente mude o nosso método de produção. Quando fala temos que fazer cultivo vertical, verticalizar, explorar novas fontes energéticas para favorecer esse tipo de cultivo, hidroponia, aeroponia, permacultura, fazer uma economia realmente circular. Quando a gente fala em coisas, sustentabilidade, aonde o ser humano mete a mão não tem sustentabilidade, mas a gente consegue melhorar isso, consegue amplificar isso. Vamos voltar aqui nos textos, as crises tecnológicas sociais, desemprego em massa por automação e IA, devido ao nosso sistema capitalista, a gente é forçado a consumir para manter e circular isso. Se não tem o consumo, é por isso que no nosso sistema existe a obsolescência programada. Vamos pegar o exemplo da lâmpada incandescente. Quando ela surgiu, ela durava demais. Eles queriam fazer uma que durasse muito, a maioria durava nada. Aí quando fizeram uma que durava muito, falou, tem que durar menos, para poder girar o ciclo, para manter os empregos, manter a indústria, manter o ciclo do dinheiro. Então é por isso que eu vi falando com a Tecla no Projeto Vênus. Eles têm ideias excelentes, que é a economia baseada em recursos. Enquanto tiver uma economia monetarista, pode ser capitalista, socialismo, comunismo, que é tudo monetarista, só que uns é mais agressivos, outros menos, a gente vai ter que fazer a obsolescência programada para manter o ciclo, para manter o consumo, e ainda vai manter pessoas em cima, mas com a automação e IA, a gente pode entrar numa cyber-economia baseada em recursos no futuro. Não falo hoje, porque cabeças, ideias, aceitação de coisas levam gerações, então precisa morrer uma geração, duas ou três, para tornar comum algo que para outra geração era inaceitável, né? E isso daí eu acho que é o futuro. Fora que o cultivo, voltando também o cultivo de carne, uma forma para poupar os animais da dor e como somos animais onívoros, para ser vegano hoje é muito complicado, porque você teria que fazer um estudo de nutrição, você teria que tomar umas vitaminas por fora, apesar deles negarem, mas é a realidade.
o cultivo de carne em laboratório. Muita gente vai contra, vai falar que é anti-humana, é anti-sei lá o que, é anti-economia, e tem fazendeiros tentando boicotar isso, porque na verdade no final das contas é tudo economia, né? Quando se fala, tem um tal guerra por religião, Deus me deu essa terra, sei lá o que, não, é economia, eles querem terras para ganhar dinheiro em cima e para uma elite de um grupo se dar bem, e é isso que acontece, e usam do cidadão comum como massa de manobra. Isso é normal. Assim, o cidadão comum de qualquer nação tem mais em comum do que os líderes. Os líderes usam dos comuns, depois acontece não vou falar a palavra. Eles vão lá, apertam a mão, fecham o acordo e eles continuam bem. É difícil um líder se dar mal na história enquanto a população é que perece, né? Vão lá, manipulação de informações e colapso da confiança, é o que está acontecendo. Hoje em dia a gente vê um vídeo, vê uma foto, pergunta, será que isso é IA? Será? Hoje em dia questionamos tudo. Está muito comum ainda aqueles textos super bem escritos lá, a gente vê a travessão lá, nos textos a gente já sabe que mais um tem ideia que é IA. Aí questiona, isso daí deve ser IA. E só que já está sendo usada. Antes disso, fazia manipulações por o povo, as pessoas faziam manipulação por Photoshop, edição de vídeos, deepfake. Só que agora os recursos estão ficando mais avançados, é a voz, é o rosto da pessoa falando, você está vendo, criando situações. Mas daí pode gerar uma grande crise também. A vigilância digital e perda de liberdade, também tem isso. O excesso da vigilância e controle das massas, mantendo o pessoal lá embaixo, né, em redes curtas, né? E tem as crises futuras, novas pandemias, novos vírus, o bioterrorismo, por exemplo, a gente tem doenças erradicadas, mas os vírus estão guardados, pode cruzar com outras doenças, então você faz aquela doença que não era nem tão letal, mas espalhava rápido, virar uma doença letal que espalha rápido. Coisas que podem acontecer. Bioterrorismo, a gente tem muito medo das guerras nucleares e tal, porque tem aquele impacto visual muito forte, mas quando tem coisas tipo armas biológicas e químicas são tão terríveis quanto ou até pior, porque é lento o negócio é feio. Quando eu falo lento, não é lento que vai demorar anos, mas tipo, você vê a pessoa sofrendo por dias, semanas antes de perecer. Acontece. Deixa eu colocar o tablet aqui. Agora, o que eu quero construir, falar, o que eu faria, o que eu faço, o que eu estou tentando fazer. Eu estou tentando fazer meu pé de meia, ter minha renda passiva e sempre passiva para poder sobreviver, porque também tem uma outra crise que é meio que global, principalmente nos países mais desenvolvidos, no qual nós estamos tentando entrar, né, que acontece que é a baixa natalidade e a falta de substituição de pessoas no trabalho. Como funciona hoje o INSS? INSS basicamente é a solidariedade forçada. Nós trabalhamos, eu pago a cota máxima do INSS, pago um horror. O INSS é maior que mais que muita gente ganha, mas ok. Mas tipo, a gente paga um INSS com a esperança que vai nascer outras pessoas que vai pagar para nós vivermos. Então, o que a gente está pagando para as pessoas que já aposentaram. Algumas pessoas aposentaram mais cedo, outras da malandragem. Com esse monte de gente aposentou cedo na malandragem. Outras pessoas trabalharam a vida toda e não aposentaram. Mas antigamente as famílias tinham 10, 15 filhos e ia mantendo isso. E hoje em dia está diminuindo. E o que acontece? A idade para aposentar vai subir e não estamos repondo pessoas o suficiente. Então, como não estamos repondo, capaz que as próximas gerações nem aposentam, a não ser que a IA e a automação tome conta e viramos uma cyber sociedade que vai mudar a estrutura econômica. Porque a gente sempre passou por várias situações econômicas e mudanças econômicas. Começamos lá no passado, quando éramos caçadores-coletores, depois começamos a viver em sociedade, que é onde melhorou a nossa vida, entramos para a agricultura, foi para o escambo, depois foi para, né, como fala mesmo, escapou o nome um pouco antes do capitalismo, o mercantilismo. No mercantilismo, usando infelizmente a mão de obra escrava e a exploração das colônias, que foi uma coisa brutal, foi onde desenvolveu o capitalismo. Porque antes o capitalismo era o quê? Eram regiões que
Era o feudalismo, só que você plantava, dividia com a comida, a produção com o senhor feudal, e essa divisão com o senhor feudal você plantava para comer. Depois disso, as terras passaram a ser exploradas para o lucro. Aí veio o capitalismo. Aí houve novas teorias econômicas para tentar equilibrar essas coisas, mas futuramente eu gravo um vídeo explicando cada uma delas, como funcionou, como países ficaram ricos. Basicamente foi comércio e acúmulo e alta produção. Não, através do comércio você fica dependente da produção de outros países e a alta produção, o excedente de coisas, de produtos, excedentes de bens que ajudam também a ficar rico. Por exemplo, o Egito tinha excedente de trigo, cevada, etc., que dava para alimentar a sua população. E com isso daí construíram as pirâmides, porque estava sobrando tempo, conseguiu investir em medicina, artes, tecnologia e desenvolveu. Então o excedente faz um país desenvolver tecnologicamente e, tipo, como civilização e posteriormente com as rotas comerciais, ganhando vantagem, o lucro, né, comprando produtos de um lado, vendendo para o outro, é uma forma para ficar rico rapidamente. Então países pequenos tipo Singapura, outros pequeninos, foi dessa forma. Com a modernidade, a industrialização foi outra coisa que ajudou. A industrialização foi uma aceleração. Hoje a gente está no setor de serviços, as big techs, então vendendo, prestando serviços, propaganda, mídia em massa, setor softwares, hardwares, etc. Então a tecnologia é o de hoje. E no futuro a gente vai ver para onde vai o que. Antes da tecnologia a gente estava naquele período do petróleo também, que é a energia. Sempre tem a bola da vez, né? Quem descobre a bola da vez antes fica rico. É uma realidade, mas sempre prestando, vendendo e fazendo trocas. E como sobreviver em possíveis crises futuras? Ter acho que está perto da Terra, porque, tipo, quando eu falo perto da Terra, se tiver uma crise civilizacional, se o mundo entrar em colapso, ou se você, colapso financeiro, em guerra ou qualquer coisa, se você está perto da Terra, você produz sua comida. Você vai ter suas galinhas, seus ovos, vai ter suas plantas, vai voltar ao escambo, vai voltar para o passado. Mas é melhor que o dinheiro, porque o dinheiro ele pode mudar, ele pode ser derrubado com o tempo. Então, tipo, quantas moedas a gente já teve? Aquele dinheiro que teu avô deixou debaixo do colchão, não foi trocar no banco, depois começou a valer nada, né? Isso é uma coisa que pode acontecer também. O próprio Bitcoin que eu falei pode valer nada daqui a algum momento. Enquanto tem o blockchain está funcionando, vai gerando confiança, mas quando parar de funcionar o blockchain, quando o povo fala não compensa mais minerar, quando, então a gente trabalha muito na confiança e só que quando a instituição não tem nada, a instituição, então no caso do Bitcoin ou outras criptomoedas, o blockchain, não garante a veracidade daquilo, o valor daquilo, não tem lastro, mesmo que tenha lastro, só que se você tem um papel e falar, se falar que não vale mais nada, não vai valer mais nada. Então, é por isso que estar perto da Terra é bom. E tem uma coisa que nos milênios, que sempre teve valor, sempre, ouro. Escassez dele, e devido à escassez, ele sempre teve valor e isso é uma coisa usada para muitas coisas hoje em dia, tecnologia. Antigamente é mais adorno, né? Mas o ouro é uma das melhores coisas de conservação de valor. Se você guarda um pouquinho, dá para fazer troca, escambo, pode mudar de países. Você pode ver em crises, em guerras, as pessoas colocavam no dente, guardavam no sapato, porque era uma forma de transportar valor. E quando, tipo, se tiver um problema de colapso social e quando voltar, você tem valor guardado. Então é uma forma de troca sempre. E é por isso que países tentam controlar o acesso das pessoas ao ouro. Mas é uma outra forma que eu tenho para mostrar para vocês. E mais dá para fazer mais coisas que a gente vai explorar em situações diferentes. Como falei, pode ter colapso, pode ter uma mancha solar e destruir a nossa rede elétrica. E aí, como vamos fazer? Como vamos sobreviver? Eu cresci no meio do mato, eu sei fazer um monte de coisa que eu não sou a favor de fazer mais, que até os 14 anos eu sabia fazer de tudo. Pescar, caçar, rastrear bicho. Depois disso, como eu falei em um outro vídeo, a gente cria empatia. A gente se põe no lugar do outro. Hoje não mata uma barata. Mas no futuro, se der alguma coisa, infelizmente vai ter que fazer churrasquinho de barata, né? Não que eu queira, mas
A gente nunca sabe, mas temos que estar preparados para tudo, torcer para o melhor e se preparar para o pior. E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.